Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 365. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por um ano, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje é um dia de celebração, de gratidão. É o dia 365, o dia que nós concluímos a leitura bíblica anual. Isso para mim é um motivo de grande alegria, muita gratidão no meu coração. Um privilégio enorme de ler a palavra do Senhor por completo e por ter você aqui comigo. Eu vou concluir a leitura bíblica lendo os 4 últimos capítulos do livro de Apocalipse, dos capítulos 19 a 22. Lembrando que nós vamos começar a ler a Bíblia novamente com a graça do nosso Deus no dia 19 de janeiro, próxima segunda-feira. E eu espero por você. Convide seus amigos, familiares, seus grupos da igreja e participe conosco. Todos os links disponíveis e os conteúdos, recursos que eu vou disponibilizar estarão lá no Telegram. Para acessar, é só você clicar no link da bio do Mulheres com Fé oficial no Instagram, e ali tem todos os links disponíveis para vocês. Antes de iniciarmos o nosso último dia de leitura bíblica, lendo os 4 últimos capítulos de Apocalipse, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, único Deus que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas, o nome sobre todos os nomes, o Deus que faz as coisas impossíveis aos nossos olhos serem possíveis aos seus com apenas um toque, com apenas uma palavra. O Senhor muda histórias. Nós te agradecemos por ser o nosso Deus, por estar sempre em nossas vidas, por nos dar teu Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para nos direcionar, para nos dar sabedoria, discernimento. Muito obrigado, Deus amado, por sua bondade, por ter mandado seu único Filho para morrer por nós, mesmo não merecendo tamanho amor, tamanha bondade. O Senhor nos comprou pelo sangue de Jesus ali na cruz derramado. Nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos, te exaltamos neste dia, Senhor. E te agradecemos por essa jornada, essa caminhada com o Senhor, com 365 dias, caminhando ao seu lado, lendo a tua palavra, conhecendo mais e mais o Senhor, aquilo que te motiva, aquilo que te desagrada, aquilo que o Senhor é, conhecendo mais o seu caráter, os seus atributos. Que privilégio nós tivemos nesse período de estarmos lendo as tuas promessas, as tuas palavras, as histórias dos heróis da fé, dos patriarcas. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada por nos ensinar através da história dos discípulos, através de tantas pessoas que renunciaram às suas próprias vidas por amor a Ti, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor continue nos dando sabedoria através do Teu Espírito Santo para que entendamos, Senhor Deus, completamente a Tua palavra com a leitura de hoje e nos dando forças, direção, disciplina, foco para a próxima leitura bíblica que iremos fazer, Pai, a partir de segunda-feira. Abençoe cada pessoa aqui, Pai, que manteve firme com o propósito de te conhecer mais. Que o Senhor abençoe cada um deles, suas histórias, suas vidas, suas famílias. Que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um que está aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 19. Aleluia. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição.
ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O cavaleiro no cavalo branco. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E o nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse capítulo 20. Os 1000 anos. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. A destruição de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam
por toda a superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Os mortos são julgados. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21. A Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista.
As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22. O rio da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição humana nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus vem em breve. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Bom, terminamos a leitura da Bíblia. Confesso que o sentimento que me deu quando eu terminei de ler o último versículo foi de saudade, de estar todas as manhãs aqui lendo a palavra de Deus. Como que pode as pessoas ficarem sem ler a palavra de Deus? Mas nós vamos começar novamente para a gente aprender cada vez mais. E eu quero fazer agora um mini estudo bíblico com vocês desses últimos capítulos. Apocalipse 19 marca um ponto decisivo na narrativa do livro. Depois da queda da Babilônia em Apocalipse 18, o céu explode em louvor. O juízo chegou.
O mal foi desmascarado. Agora é hora de celebrar. Nesse capítulo, João registra o que talvez seja a mais gloriosa visão do Apocalipse, o casamento do Cordeiro com a sua noiva e a vitória final do Rei dos Reis. Enquanto a religião prostituída diz ai, ai, a noiva do Cordeiro, a igreja, diz aleluia. Essa contradição entre o lamento da terra e o louvor do céu mostra o quanto os valores eternos são opostos aos valores humanos. O capítulo 19 é uma grande virada. Os céus se abrem não para João entrar, mas para Cristo sair vitorioso. Apocalipse foi escrito por João por volta do ano 95 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano. A igreja estava sendo perseguida, cristãos enfrentavam prisões, mortes e pressão para adorar o imperador. Em meio a isso, João recebe revelações do Senhor glorificado. Os capítulos anteriores expõem o sistema do mundo que se opõe a Deus, representado pela Babilônia, a prostituta, a besta e o falso profeta. Em Apocalipse 19, vemos a resposta celestial ao fim desse sistema. Esse capítulo anuncia o triunfo do Cordeiro. O cenário celestial revela a consumação do propósito de Deus, julgar o mal e celebrar a união eterna com o seu povo. Os temas centrais são justiça, adoração, santidade e vitória. Apocalipse 19 antecipa eventos escatológicos ainda futuros. A queda da Babilônia é o colapso final do sistema anticristão. O casamento do Cordeiro representa a consumação da redenção. A vinda de Cristo como cavaleiro retrata sua volta gloriosa, algo profetizado em Mateus 24:30 e 2 Tessalonicenses 1, dos versículos 7 ao 10. O retorno de Cristo é o clímax da história. Ele virá pessoal, visível e triunfante para estabelecer sua vitória e justiça. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago do fogo e jamais sairão de lá. A igreja, por sua vez, entrará para as bodas eternas. Essa perspectiva nos mostra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Apocalipse 20 é um dos capítulos mais discutidos de toda a Bíblia. Ele apresenta o aprisionamento de Satanás, o reinado dos santos com Cristo, a rebelião final das nações, o destino do diabo e o juízo final diante do trono branco. Trata-se de um texto que resume, em linguagem simbólica, o fim de todas as coisas como conhecemos hoje. João escreve essas visões para uma igreja perseguida e seduzida por um mundo que insiste em rejeitar o reinado de Deus. Em um contexto de dor, dúvidas e morte, ele afirma: Cristo reina, o mal será vencido, o juízo virá, e os santos, mesmo mortos, estão vivos com o Senhor. Apocalipse 20 não deve ser interpretado como sequência cronológica do capítulo 19, mas como uma nova tela que descreve os mesmos eventos sob outro ângulo. João apresenta os eventos finais em ciclos repetitivos, não como uma linha do tempo literal. João começa com uma nova visão, um anjo vindo do céu com autoridade para prender Satanás. Ele o lança no abismo, sela e limita a sua ação. Essa linguagem é simbólica. Um espírito não pode ser acorrentado com elos de ferro, mas pode ser restringido por ordem divina. O milênio é descrito como esse período de prisão, onde Satanás não pode enganar as nações. Trata-se de uma figura para um tempo extenso, completo, em que o Evangelho avança e a Igreja de Cristo cumpre a sua missão. Essa prisão começou com a vitória de Jesus na cruz, como mostram textos como Mateus 12:29 e Colossenses 2:15. A prisão de Satanás não é a sua remoção do mundo, mas uma limitação de seu poder de enganar as nações e impedir a expansão do Evangelho. A segunda visão é celestial. João vê tronos, almas de mártires e fiéis que não adoraram a besta. Eles estão vivos e reinam com Cristo. Trata-se de uma cena no céu, como fica claro pelo uso da palavra almas e a recorrência da expressão trono ao longo do livro, sempre associada à presença divina. A primeira ressurreição é espiritual, uma referência à regeneração e à entrada dos crentes na vida eterna.
Essa interpretação harmoniza com Efésios 2, versículo 6 e Colossenses 3, versículo 1, onde os santos já estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. A segunda morte é a separação eterna de Deus, mas quem participa da primeira ressurreição está livre dela. Isso nos conforta. Ao morrer em Cristo, estamos seguros com Ele, reinando com Ele, ainda que invisível aos olhos do mundo. Apocalipse 20 apresenta o panorama simbólico de toda a era da Igreja, desde a ascensão de Cristo até o juízo final. É um ciclo que recapitula a história do conflito entre o bem e o mal sob a ótica da vitória de Cristo. Os 1000 anos representam o tempo entre a primeira e a segunda vinda, quando Satanás está limitado e a Igreja avança. Esse capítulo deve ser entendido à luz do simbolismo de todo o livro e da centralidade do trono de Deus. Assim, vivemos hoje nesse período. A prisão de Satanás já está em vigor. Os santos já reinam com Cristo, mas o tempo da última rebelião e do juízo final ainda está por vir. Estamos na reta final da história. Apocalipse 21 abre as portas da eternidade para os salvos. Após o juízo final e a derrota de Satanás em Apocalipse 20, João contempla uma realidade totalmente nova, um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade. Esta visão encerra o livro com esperança, conforto e a certeza de um futuro glorioso para o povo de Deus. João escreve para cristãos perseguidos no primeiro século, oferecendo consolo e incentivo. Ele mostra que o sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. O Apocalipse não termina com destruição, mas com redenção plena. O tempo cósmico se transformou em eternidade. A separação de Deus se transformou em comunhão íntima com Ele. O paraíso perdido é agora o paraíso reconquistado. A expressão novo céu e nova terra remete a Isaías 65:17. Não se trata de uma criação do zero, mas de uma renovação plena. Como o corpo ressuscitado será uma continuidade do corpo atual. A nova criação também mantém uma continuidade com a atual, agora sem mácula ou pecado. O mar era símbolo de caos, separação e ameaça. Para João, exilado em Patmos, o mar era também a barreira que os separava dos irmãos. Na nova criação, não haverá mais separação, rebelião ou impureza. O mal foi extinto. A Nova Jerusalém é a igreja glorificada. Ela não sobe até Deus, mas desce da parte dele. Isso mostra que a redenção é iniciativa divina do início ao fim. João usa a imagem do casamento, uma noiva adornada para o seu marido. Cristo preparou sua igreja para viver com ele para sempre. Deus viverá com os seus. O distanciamento provocado pelo pecado é removido. Veremos Deus face a face. Ele enxugará nossas lágrimas. Não haverá mais luto, dor, doença ou separação. Tudo que nos fazia sofrer desapareceu. A nova criação é um paraíso restaurado. Deus fala diretamente a João. Ele declara que a obra redentora está completa. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele dá a água da vida gratuitamente aos sedentos, ou seja, a salvação é pela graça. Essa é a consumação da filiação. O salvo se torna herdeiro de todas as promessas. A igreja é a noiva do Cordeiro e filha do Pai. Tomaremos posse da nossa herança incorruptível. João faz um contraste forte. A cidade é para os vencedores, mas os que rejeitam a fé vivem na mentira e se entregam ao pecado. Não terão parte da Nova Jerusalém. Essa é uma advertência clara. O céu é para quem foi transformado pela graça e perseverou na fé. As portas estão sempre abertas, mas ninguém impuro entra. Apenas os que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Essa é uma cidade segura, santa e cheia de vida. Não há mais medo, nem trevas, nem pecado. Como diz o próprio texto, a glória e a honra das nações serão trazidas para dentro dela. Ou seja, toda a diversidade dos povos redimidos é acolhida. E Apocalipse 22 encerra não apenas o livro, mas toda a narrativa bíblica. O cenário é glorioso. A Nova Jerusalém, o paraíso restaurado, onde a presença de Deus é plena.
a maldição é removida e a vida flui eternamente. Assim como Apocalipse 21 mostrou a beleza e a perfeição da cidade santa, o capítulo final revela a intimidade dos redimidos com Deus e a urgência da promessa. Eis que vem em breve. O contexto é claro, João escreve para cristãos perseguidos do primeiro século, mas sua mensagem transcende o tempo. Ele nos leva à eternidade. Seu apelo é escatológico, urgente, pastoral e profundamente esperançoso. A revelação de Deus começa no paraíso e termina no paraíso restaurado, com a árvore da vida e o rio da vida fluindo do trono de Deus. A Nova Jerusalém é a cidade de Deus, o lar da igreja, onde reinaremos com Cristo para sempre. Neste capítulo, o céu não é apenas destino, mas motivação para uma vida santa, obediente e missionária. A primeira imagem é do rio da vida. Ele representa o fluxo eterno da graça e a comunhão que procede de Deus. João retoma temas de Gênesis e dos profetas, um rio, uma árvore da vida e a restauração do Éden perdido. No Éden, Adão foi expulso por causa do pecado. Na Nova Jerusalém, os santos vivem plenamente. O texto diz que de cada lado do rio estava a árvore da vida. Ela produz 12 frutos diferentes, uma para cada mês. Isso comunica abundância. As folhas das árvores curam as nações, não porque ainda haja enfermidade, mas porque simbolizam restauração plena. É um paraíso renovado. A árvore que foi proibida no Éden agora está acessível aos redimidos. Onde o pecado trouxe a morte, Deus agora oferece vida eterna. A maldição do pecado foi removida. Agora o trono de Deus está entre o povo e nós o serviremos, não com fadiga, mas com alegria. Servir será o maior prazer no céu. Não haverá noite nem necessidade de sol, porque o Senhor Deus os iluminará. Essa é uma das imagens mais belas da eternidade. Eles verão a sua face. Aquilo que foi impossível a Moisés será realidade para os redimidos. Não veremos apenas sinais ou reflexo, mas o próprio rosto do Senhor. Esse trecho marca a conclusão do livro e a repetição de uma promessa central. Venham em breve. Essa frase aparece 3 vezes, revelando a urgência do retorno de Cristo. O anjo garante que essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Isso nos lembra que Apocalipse não é ficção, mas revelação de Deus. João, ao ouvir e ver tudo, tenta adorar o anjo e é corrigido. A adoração deve ser somente a Deus. Diferente de Daniel, que foi instruído a selar sua visão, João é mandado a deixar o livro aberto. A mensagem precisa ser anunciada. O tempo está próximo. O apelo é urgente. Assim como no restante do Apocalipse, há elementos que se cumpriram parcialmente e outros que apontam para o fim dos tempos. A promessa do retorno de Cristo, o juízo final e a restauração da criação são eventos futuros, mas a urgência, o clamor da igreja e a ação do Espírito já estão em andamento. O tempo do fim começou com a ressurreição de Cristo. Agora vivemos a expectativa da consumação. Apocalipse 22 é o desfecho de toda a história da redenção. Deus restaura o Éden, remove a maldição, revela a sua face e inaugura a eternidade. O que começou com a separação em Gênesis termina com a união plena no Apocalipse. O livro não termina com medo, mas com esperança. Não com juízo, mas com graça. O último convite é para quem tem sede. A última oração é pelo retorno de Jesus. A última palavra é graça. Essa é a esperança que sustenta a nossa fé e nós veremos a sua face. Enquanto isso não acontece, sigo lavando as minhas vestes, aguardando, servindo e proclamando. Amém. Terminamos aqui Apocalipse e toda a palavra narrativa bíblica com muita alegria no coração. E eu espero por você no dia 19 de janeiro de 2026, próxima segunda-feira, para nós começarmos novamente essa jornada bíblica de leitura da Palavra de Deus em um ano. Que Ele continue abençoando a sua vida, te sustentando, te dando discernimento, sabedoria e que nós possamos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida. É um privilégio e é uma grande alegria que temos de viver
Não esqueça de acessar o mulherescomfé.oficial, seguir os canais do YouTube, do Spotify, no Instagram, para que você receba as notificações necessárias. Todos os links e recursos estão disponíveis na bio do mulherescomfé.oficial, mas também eu tenho meu acesso livre para qualquer tipo de dúvida que você tenha. Te vejo na próxima segunda. Tchau, tchau.